Então, eu vou falar sobre satisfação acadêmica do ensino superior, né? Antes de falar, eu quero agradecer, o Leandro não está aqui, mas o Leandro, professor de Portugal, ele faz parte dessa pesquisa. A Beatriz está aqui me orientando, de iniciação científica. O Vinícius está aqui também, aluno de iniciação científica, fazem parte da pesquisa. E o José Ayrton, que eu acabei capturando ele para fazer parte da pesquisa. Então, o Ayrton está ajudando muito, vai ajudar bastante. E a minha ideia é ter mais pessoas e conhecer mais gente, até com esse evento, porque a gente está gostando muito de todos vocês aqui, né? Então, eu quero agradecer primeiro a recepção, a afetividade, todos vocês. Estou assistindo muitas das palestras, meus orientandos também. E acho que todo mundo que está aqui está tornando todos os trabalhos, está tornando esse primeiro Concave, que acho que vai ficar na memória, como um evento que nos recebe muito bem, que nos dá muita atenção, que são muito afetivos, muito carinhosos, também muito divertidos. Eu acho que isso é muito importante para a gente tirar essa ideia de que pesquisa tem que ser sempre muito chato e muito sofrido fazer pesquisa, né? Tem que ser gostoso fazer pesquisa também. Então, eu vou quebrar o protocolo, porque assim, eu vou falar sobre essa pesquisa, mas antes, eu acho que é interessante vocês saberem o que me levou a chegar nela, né? Por que eu fui parar nessa pesquisa? E eu estou controlando meu tempo, então, eu prometo para vocês que eu não vou falar muito, para a gente ter bastante tempo para poder conversar, né? Então, o que me levou em relação a pesquisar? No primeiro momento, eu sou formada em pedagogia, como o Edmar já falou, sou formada em pedagogia, depois eu fiz um mestrado e doutorado, mas enquanto eu estava trabalhando, eu sou alfabetizadora por natureza, né? Então eu trabalhei pelo menos 10 anos alfabetizando crianças em escola pública. Eu sempre gostei de alfabetização. E aí, quando eu comecei para o mestrado, eu estava no mestrado, a minha ideia era pesquisar dificuldade de aprendizagem, porque na escola eu via que tinha muita criança com dificuldade para aprender, e eu entendo como dificuldade não é uma criança com deficiência, não é uma criança com distúrbio específico, né? É uma criança normal, mas por algum motivo, por alguma variável, algum contexto, ela não aprende, ela demora mais para aprender. Eu fui fazer um mestrado nisso, descobri, eu tentar entender o que era dificuldade de aprendizagem. E aí depois, por conta do mestrado, a prefeitura me chamou, a Secretaria de Educação me chamou para fazer parte de um projeto. E esse projeto era atendendo crianças com dificuldade. A prefeitura queria criar um órgão ali dentro da educação, Secretaria de Educação, para a gente atender crianças e fazer uma triagem, descobrir por que tinha tanta criança com dificuldade para aprender, porque a gente recebia muito, para vocês terem noção, naquela época em Valinhos, de uma rede pequena de 19 escolas, não se compara com a rede que vocês têm, pelos números que eu vi ontem, que foi apresentado. Nós éramos uma rede menor, com 19 escolas municipais, 40%, 42% de crianças sendo encaminhadas com queixas por não aprenderem. E aí, meu doutorado acabou sendo nessa linha também, de estar tentando investigar qual que é a relação, por que uma criança não aprende trabalhando com a criança e com o professor, né? Então, a partir disso, eu fui traçando outros interesses, né? Eu trabalho com leitura escrita, trabalho com aprendizagem, e a parte afetiva foi me chamando a atenção, né? A parte relacional, por que a criança às vezes se sente tão triste, enfim. E aí, com tudo isso, eu fui tendo meu percurso acadêmico, entrei na Unesp em 2012, e quando foi em 2014, eu tive aprovação de uma pesquisa grande, feita pelo CNPq, que eu estou até trazendo aqui para vocês o título dela, que chamava Análise do Desempenho Acadêmico de Alunos do Ensino Fundamental e sua relação com os afetos vivenciados em sala de aula. Então, o que eu fiz com essa pesquisa? Eu tentei entender como que a criança que tem sucesso e como a criança que fracassa na escola se sentem, né? Qual o sentimento que ela tem em relação a aprender, ao professor, aos colegas, como que ela sente a escola, como ela percebe esse contexto de aprendizagem dela. E foi essa pesquisa financiada, durou 2 anos, e aí, com os resultados da pesquisa, a questão afetiva ficou muito forte, o resultado foi muito forte. Com isso, em 2017, eu fui para um congresso em Portugal, onde eu conheci o professor Leandro. E eu fui toda feliz com esse resultado, querendo propor uma pesquisa para o Leandro. E o Leandro, na hora, falou, não faço isso, não trabalho com criança, eu trabalho com ensino superior. Se você quer trabalhar comigo, você tem que mudar o tema, né? Então, aí também entra até a questão do tema da palestra de hoje, que é a insatisfação. Eu fiquei muito insatisfeita com a recusa dele na hora, mas eu não desisti. E fiquei pensando, voltei para casa, falei, gente, o que eu faço para trabalhar com o Leandro? Porque eu gostei muito dele, do que ele trabalhava, mas eu só via criança, porque até então eu só pesquisava criança e professores, mas muito poucas pesquisas com professor, a maior parte com criança mesmo. Aí comecei a amadurecer a ideia quando foi em 2018, que o Leandro me jogou um desafio. Ele falou, olha a tua prática, olha tudo que você faz e tenta descobrir um fio condutor que possa nos ligar.
E aí eu comecei a pensar, falei, gente, eu dou aula na graduação, né? Eu dou aula na licenciatura de Biologia, de Geografia, eu trabalho com didática. Peraí, eu vejo a relação afetiva da criança, mas não vejo a relação afetiva no ensino superior? Por que a gente não pensa nessas relações do ensino superior também? E aí eu voltei, em 2018, a falar com o Leandro. Falei, Leandro, eu acho que esse é o fio condutor. E o Leandro adorou. Ele falou, não, tem tudo a ver com didática, com o que você trabalha em sala de aula, tem tudo a ver com o que eu trabalho, então vamos pesquisar satisfação acadêmica, né? Porque com o ensino superior, a gente, o tema do Leandro é a satisfação, ele falou, não vou trabalhar tanta questão afetiva, mas eu vou pegar a satisfação acadêmica. E foi daí que começou. Então, eu acho interessante trazer esse trajeto para vocês entenderem que às vezes a gente tem recursos, né? E a pesquisa acaba exigindo que a gente, quando não consegue atravessar, o pule o muro, dê a volta, né? Tenta descobrir um lugarzinho para te dar uma volta. E aí, com isso, eu comecei a estudar a questão da satisfação e da insatisfação acadêmica. Comecei a ficar muito mais atenta aos alunos, né? Em sala de aula, eu sou uma professora, talvez até por ser professora de didática, eu tenho como um perfil de brincar, mas ao mesmo tempo de estar atenta aos sinais. Então, eu tenho como rotina já muitos alunos que vêm para mim, conversam comigo, desabafam, contam problemas, enfim. E aí, junto com tudo isso, eu vi uma aplicabilidade dessa temática para a docência universitária, né? Eu continuo trabalhando com criança, minha paixão é criança, continua sendo, mas eu ampliei, né, o meu rol de temáticas de pesquisa e de sujeitos que pudessem participar da pesquisa. E atrelado a tudo isso, eu assumi a coordenação do curso em 2018, final de 2017, na verdade, eu estava na vice-coordenação, depois eu assumi a coordenação do curso de pedagogia, e aí com a coordenação eu senti que essa questão, essa temática, ficou muito mais contextualizada para mim, porque eu vivo isso na prática, a demanda que chega dos alunos, né, as reclamações, as observações, as críticas, tanto de alunos quanto de professores, mas muito mais de aluno, porque a coordenação acompanha muito os alunos, né. Então, daí essa temática acabou ficando, tanto que estamos em 2020, eu comecei uma pesquisa com o Leandro já em 2018, sobre satisfação enquanto professora, e depois isso foi ampliando e a pesquisa está acontecendo, né, ainda está acontecendo. Então, a justificativa que eu entendo para a gente olhar para a questão da satisfação no ensino superior, né, olhar para o ensino superior, primeira expansão, né, a gente tem cada vez mais alunos que têm acesso ao ensino superior, que é excelente. Só que quando esses alunos chegam, eu vejo que muitas vezes a instituição como um todo, ela está preocupada muito com os números, né, com o número de alunos de ingressos, de egressos, com o número de abandono, com o número de reprovas, com o número de alunos que não conseguem se formar dentro do período que é esperado, né, ou aqueles estão quase para jubilar. Então, enquanto instituição, ela está muito preocupada com os números, né, porque isso vira porcentagem para ser publicado, para ser divulgado, para fazer o nome da instituição. Mas e os alunos? E quem está lá dentro? Alunos e professores, né? Quem olha para a gente? Então, quem olha para a gente é a direção, quando se tem uma direção que olha para você, e a coordenação, quando você tem uma coordenação que se aproxima dos alunos ou que se aproxima dos professores, né? Porque a gente sabe que a nossa realidade, o número de universidades que nós temos, de faculdades que nós temos, nem sempre a gente tem gestores que estão preocupados em ter uma gestão mais humana, por assim dizer, né? Mais aproximada, que olhe para os problemas e tente resolvê-los, ou tenta, se não resolver, compreendê-los, né? Então, essa questão dos alunos da universidade, a mim, enquanto coordenadora, enquanto professora, me preocupa. Por quê? Eu vejo que hoje, quando a gente fala, um aluno desistiu de estudar, ele vai largar, ele vai abandonar o curso, né? Às vezes tem alunos que chegam para mim, professora, está muito difícil, eu não consigo acompanhar o curso, eu não dou conta, eu não consigo entender. E aí, quando você vai olhar, a primeira leitura que geralmente se faz é assim, a matéria é muito difícil, o professor é muito difícil. E às vezes não é. Às vezes esse problema pontual dele não estar entendendo aquele conteúdo é reflexo da educação básica que ele teve, lá do ensino médio, né, lá da educação anterior dele, que ele carregou para isso. Então ele vem para a universidade, muitas vezes, alguns, não estou generalizando, mas a gente sabe que isso acontece, eles vêm para a universidade com uma defasagem grande lá atrás. E aí a universidade, muitas vezes, ela não olha para isso, né? O conteúdo está aqui, está dado, você vai aprender isso. E aí você vai ter um número de alunos que não acompanham, que reprovam, que ficam de exame, não conseguem passar, não conseguem entender, e muitos acabam desistindo do curso, às vezes por uma disciplina ou duas disciplinas, né? Mas não é a disciplina em si, né? É essa questão da formação anterior dele. Então, isso é um fator que a gente tem que olhar. Então, é uma das justificativas que eu coloco como importante para a gente ver a satisfação e a insatisfação dos estudantes.
né, a própria percepção dos alunos, né, que às vezes não tem percepções muito realistas, tem aluno que entra, ele escolhe tal curso, ele vai para aquele curso, e ele acha que ele vai trabalhar numa outra área que não se correlaciona, né, ele pensa que ele vai trabalhar em algo, mas aquilo não está correspondendo com o curso que ele escolheu, né, então a gente tem essa questão também, acho que a Edmara aí, por ser psicólogo, sabe melhor que eu, dessas relações, né? A maturidade, tem alunos que entram na universidade, que entram com aquele olhar que a universidade é festa, é só ir para festa, claro que a gente já passou por isso, pelo menos eu já passei faz mais tempo, vocês são mais jovens, mas a faculdade é festa também, tem festa, tem a socialização, mas tem alunos que entram com essa maturidade ainda, que é uma maturidade adolescente, né? Isso é uma questão nas minhas aulas, eu tenho uma aula específica da didática que eu trabalho muito com eles, eu falo, quem é adulto aqui, quem é adolescente? E todo mundo se acha adulto. Aí você vai lançando umas perguntas e fala, quem se comporta assim, adolescente ou adulto? Aí no final da aula eles querem me matar, porque alguns acabam percebendo que eles têm uma conduta muito mais adolescente do que adulta, né? Então, essa questão também, né, da maturidade, da dependência ou da independência, tem alguns alunos que são muito dependentes de pai e mãe para tudo, ou dependentes dos amigos para tudo, não conseguem tomar decisões, né, ou a questão do compromisso, tem aluno que vai para a aula, senta lá, ele não está lá, né, ele está lá, mas não está, o corpo está lá, a cabeça está em outro lugar, então, a própria questão do compromisso em me formar, em ser um profissional, né, o que é a universidade, o que é estar aqui nesse espaço, né, eu estou aqui para aprender, eu vou me formar, eu vou virar um profissional. Então, que profissional que eu vou ser? Eu tenho um compromisso com isso, né? Então, são muitas questões, os próprios serviços da universidade também, às vezes são aquém, às vezes são além, às vezes os alunos não sabem lidar com essa própria questão, como eu já falei aqui, da autonomia de resolver uma questão lá na secretaria, de tentar entender, de se responsabilizar, porque agora não tem mais pai e mãe para ficar em cima de boletim, de nota, de lição de casa, né? Ou seja, são vários os aspectos aí que justificam essa pesquisa. E aí, qual foi o contexto, né, da pesquisa em si? Então, o objetivo maior é ser uma pesquisa grande, uma pesquisa guarda-chuva, tá? A palestra que eu estou apresentando aqui, ela está dentro dessa pesquisa guarda-chuva. Então, o objetivo geral é conhecer quais fatores envolvem a satisfação e a insatisfação acadêmica em estudantes universitários, tá? A pesquisa, como eu disse, ela começou em 2018, ela está sendo alimentada. Então, até agora, eu tenho 715 estudantes da Unesp que participaram do primeiro ao quarto ano. Como eu disse, ela começou em 2018, era só eu e Leandro. 2019, segundo semestre de 2019, Beatriz e Vinícius entrou primeiro, depois Beatriz entrou, né, o Vini já como iniciação científica, depois entrou a Bia, e agora 2020, a ideia era continuar, mas a gente não tem como coletar dado agora, porque os alunos, a nossa coleta era presencial, a Beatriz ia de sala em sala, e agora a gente não consegue, está sendo online, e aí o pessoal do Ceará está ajudando bastante, está participando, então a pesquisa começou só Rio Claro, agora a gente tem São Paulo, tem não só Rio Claro e São Paulo, mas vai entrar também o Ceará, vai entrar o Paraná, vai entrar Minas Gerais, então a gente vai começar a tentar ter um olhar diferenciado para os outros estados, para ver se a gente tem essas questões, essas diferenças, né, em relação à satisfação dos estudantes. E aí os cursos, nesse contexto de pesquisa que eu estou dizendo, nesse número que eu tenho, nesse dado numérico, eu trabalhei com a pedagogia noturna, onde sou professora, geografia integral e noturno, que eu também sou professora, biologia diurno, que eu sou professora, matemática, que eu não sou mais professora, era, mas não sou mais, e computação, o curso integral e noturno, que eu nunca fui professora, tá? Quais instrumentos que a gente usou? Em 2018 e 2019, quando eu comecei com vários grupos focais. Então, eu chamava os alunos para conversar. Então, a gente conversava, falava sobre a universidade, o que fazia eles gostarem, o que fazia desistir, o que eles pensavam. Então, a gente conversava, era um bate-papo, era numa sala, eu chamava quem queria, falava cada pesquisa, quem quer vem, senta aqui e conversa. Então, a gente foi conversando. E 2020, como eu falei, a gente já não fez grupo focal. E um outro questionário. Esse questionário de satisfação com a experiência acadêmica, que a gente chama de QSA, eu e o Leandro fizemos juntos. Então, ele é um questionário que ele teve várias versões, ele começou a ser feito em 2018, e nós o finalizamos em final de 2019. A gente chegou numa versão fechada, final, que tem 34 questões, né, a escala Likert de 1 a 5, do mais satisfeito para o mais insatisfeito, e essa acabou sendo a versão final. Então, nós fizemos um instrumento para ser aplicado no Brasil e em Portugal, né, a gente teve um cuidado com a palavra, com as palavras usadas, então, o processo de construção do instrumento demorou quase um ano,
porque a gente começou com 60 itens e foi para 40, foi para 50, depois fechamos em 34, até para não ficar muito cansativo. E várias versões foram feitas. Eu sentava com os alunos, aplicava, pedia para eles analisarem frase por frase, me dizer que palavras, que sinônimos eles indicavam. O Leandro fez o mesmo lá em Portugal, até que chegamos nessa versão final, tá? E aí, essa versão, ela tem 6 dimensões que a gente analisa, que são as dimensões que aí eu e Leandro, claro que a teoria, a revisão de literatura, a parte teórica, vários autores apontam outras dimensões, menos que nós, outros apontam diferentes de nós, mas de tudo que a gente levantou e que a gente estudou, a gente apostou nessas 6 dimensões, que é a dimensão institucional, né, a profissional, a interpessoal, recursos financeiros, ensino, aprendizagem e rendimento acadêmico. Então, a gente fechou nessas, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são cada uma dessas dimensões, tá? Então, a institucional, o que a gente vê nela? Né? A qualidade dos equipamentos, os serviços, atendimento aos funcionários, a segurança, uso de recursos da biblioteca, laboratório e informática. Por que é importante a gente olhar para a instituição? Porque a gente vai ter diferenças, né? Você vai ter uma universidade pública, uma faculdade particular, a gente vai ter muita diferença em termos de laboratório, né? Em certos cursos, a questão de segurança, a questão da abertura da instituição, né? Então, a gente sabe que a instituição, muitos alunos, por exemplo, universitários, quando eles vão se inscrever para o vestibular, principalmente a universidade pública, normalmente, eles, muitos, às vezes, não fazem a seleção lá só pelo curso que eles querem. Muitos fazem pela instituição, porque o nome da instituição é valorativo para ele, né? Aqui em São Paulo tem muito isso, né? Eu vou prestar na USP, eu quero Unicamp, eu quero Unesp, né? Então, tem a questão do nome da instituição. Então, a gente sabe que a instituição, ela carrega dentro dela também uma representação muito forte, né, tem alunos, tem famílias que querem, eu quero que você faça direito em tal lugar, né, vai fazer direito na USP aqui em São Paulo, vai no Largo São Francisco. Então, existe isso. Então, é importante a gente, nós, eu e Leandro, julgamos importante ter essa questão da instituição, para entender qual é o papel dela para esse estudante, né. O segundo item que a gente coloca, a segunda dimensão é profissional, que diz respeito à carreira e emprego futuro. Então, como é que o aluno se sente, né? Ele está naquele curso, como é que ele vê a questão profissional dele? Ele acha que ele vai ter um emprego tranquilo, vai conseguir emprego, ou não vai? O curso dele possibilita a ele uma ascensão profissional, né? O curso que ele escolheu, enfim, é como ele se sente dentro desse curso, né? Por que aqui essa dimensão é importante? Porque quando a gente olha para todos os cursos, né, pelo número de alunos que ingressam e pelos que se formam, nós temos alguns cursos, a exemplo da medicina ou de algumas engenharias, que você tem uma dificuldade muito grande para entrar no curso, e quando o aluno entra, ele tem um nível de insatisfação muito grande, mas pela questão profissional ele não abandona o curso, ele fica até o final, né? Então, essa dimensão é interessante de se olhar por esse lado, né? Porque o que te mantém nesse curso, né? O que te faz estar lá? E qual perspectiva que você vê para além dele quando você se formar? A terceira dimensão é interpessoal, né? Que seria o relacionamento e convívio, a integração, a amizade, festa, discussão de temas. Até festa a gente pensou, por quê? Isso vai me olhar agora enquanto professora, enquanto coordenadora. A questão do convívio é muito importante, né? Tem alunos que, às vezes, eles pensam em largar o curso, mas não largam por causa do grupo de amigos que está na universidade, né? O grupo segura, o grupo faz sentir o pertencer ali dentro, então acaba ficando, né? A questão da amizade, de festas é muito importante, a gente sabe, essa faixa etária, eles precisam desse contato, né? Então, dessa participação. Quarta dimensão são os recursos financeiros, que não tem como abrir mão de olhar para isso, mesmo quando a gente fala em universidade pública, né? Por quê? Porque mesmo na universidade pública, o curso tem encargos, né? Vai ter uma excursão, o aluno precisa pagar. Ele consegue. Xerox com material, né? Uma viagem, enfim. Existe uma demanda, quer dizer, mesmo quando a gente fala em universidade pública, esse aluno precisa de um custo, né? Ele precisa ter uma subsistência. Então, aí dentro dessa dimensão, a gente pensa em tudo isso, tanto os gastos que ele vai ter com o próprio curso, mesmo sendo um curso gratuito, quanto assegurar os custos da própria sua subsistência, né? Com almoço,
com passeios, com final de semana, ele vai alugar, ele vai morar no aluguel, ele vai ficar na moradia, ele vai para uma república. Então, ele tem verba para essas questões, né? Vai ter um congresso dentro da universidade, que tem que pagar uma taxa, ele tem condição de pagar essa taxa. Então, como é que fica essa questão dos recursos? A quinta dimensão, aprendizagem e rendimento. Aqui a gente tinha separado, depois achamos por melhor deixar junto, porque na hora de analisar ficava muito difícil separar uma da outra, porque aprendizagem e rendimento, porque geralmente a aprendizagem e rendimento elas estão juntas, né? Então implica tanto a participação do aluno na aula, a realização dos trabalhos, né? Cumprimento de horários, se o aluno assiste às aulas, frequenta, participa, né? E o rendimento dele, ele tem um bom rendimento, ele não tem um bom rendimento, um resultado final, por assim dizer. E a última é o ensino. O ensino vem para a gente analisar a qualidade do ensino, quer dizer, a qualidade na perspectiva do aluno, como é que o aluno entende a qualidade do ensino, né? Como é que ele percebe o relacionamento com os professores, a qualidade desse relacionamento, né? Ele gosta das aulas, ele não gosta das aulas. E se ele não gosta, ou se ele gosta, por quê? Ele gosta da aula pelo professor, ele gosta da aula pela disciplina, pelo conteúdo que é ensinado, ele gosta por conta da dinâmica, né, desse processo de ensino ali dentro do espaço da sala de aula. Então, como é que é essa questão do ensino, né? E aí a questão dos métodos e avaliação, como é que ele percebe os métodos do professor, como é que ele sente o processo avaliativo. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, tá? Por favor, que às vezes eu emendo aqui e não paro de falar. E aí, para a gente entender um pouquinho, o que é satisfação, né? O que é a satisfação acadêmica? O que define ela? Então, ela é uma variável, tá, que faz parte da vida do estudante. Na verdade, a satisfação, a insatisfação faz parte da nossa vida, né? E ela implica no engajamento, tanto profissional quanto pessoal, para a atividade. Então, para a atividade acadêmica, né? Para cumprir as atividades acadêmicas. E vão ter vários fatores que a definem, né? Que vão influenciar esse maior ou menor índice de satisfação. Então, a expectativa da família é um deles, né? O que a família espera desse aluno? Então, essa expectativa, tanto da família quanto a expectativa do próprio aluno, né? O contexto social dele, às vezes, onde ele mora, ele é o único aluno daquele bairro tendo para uma universidade, então gera uma expectativa que vai além da família, né? A rua inteira sabendo que ele está na faculdade, que ele passou. Então, todo esse contexto faz parte desse aluno, né? E que implica muito quando ele pensa, vou desistir, eu vou ficar até o fim, né? Os recursos financeiros fazem parte, os recursos pessoais, né? Emocionais, institucionais, né? Tudo isso também a gente percebe, né? Eu enquanto professora universitária, eu estou percebendo ao longo desses últimos anos um crescimento de alunos com depressão, de alunos com questões emocionais que vêm muito à tona dentro de sala de aula, né? Que antes a gente não via. Quando eu entrei, por exemplo, estou na Unesp desde 2012, mas eu dou aula em universidade desde 2002, então já tenho aí, né, quase 18 anos no ensino superior. E eu percebo, né, com o passar desses anos, que cada vez mais está aumentando. Então, essas questões emocionais, quer dizer, elas também fazem parte dessa convivência diária do aluno em sala de aula. E muitas vezes nós, professores universitários, nós não tivemos uma formação que nos prepara para isso, e vejo que nós, enquanto profissionais, também não temos uma preparação que nos ensine a nos proteger também, porque nós também temos questões emocionais pessoais, né? Mas para a gente isso não vai para a sala de aula, é muito difícil a gente levar isso para a sala de aula, mas os alunos muitas vezes trazem, né? De várias maneiras. E aí também entra a questão dos acontecimentos, né, positivos ou negativos, que afetam a condição desse aluno. De que tipo de acontecimento eu estou dizendo? Quer dizer, tudo pode acontecer, né? Eu já tenho relatos de assédio de alunos, que aconteceu uma situação específica, por conta do que aconteceu, ela abandona a faculdade, ela não quer mais ir para a universidade, né? Então ela desiste. E ela não queria desistir do curso, mas ela desistiu porque teve um fator muito específico que a fez desistir. E aí eu volto a dizer, isso tudo é importante, eu vejo como é importante a gente conhecer, para a gente tentar melhorar esse contexto, né? Porque muitas vezes a instituição, enquanto gestão, enquanto CNPJ, ela não olha para isso, né? Não vai olhar, isso não vai entrar, né? Entra no dado estatístico como abandono, mas não entra o motivo do abandono, né?
Ou seja, todos esses fatores acabam implicando ou na permanência do estudante, né? Não só na permanência até ele terminar o curso, muitas vezes ele termina o curso, ele fica na universidade ainda para um mestrado, para um doutorado, né? Ou ele vai para uma outra universidade fazer mestrado, doutorado, mas isso o reforça o ficar na universidade, né? Quanto abandonar o curso, abandonar a universidade, não querer voltar mais, não querer estudar, enfim, tem vários fatores que vão fazer parte, que vão compor esse contexto para a gente analisar o que faz alguém ficar ou ir embora, né? Os resultados gerais da pesquisa, e eu não estou apresentando de 2018, 19, 20, eu estou trazendo de 2018 até 2020, até o que eu tive, até o presente momento, eu não vou trazer para vocês em termos de percentagem, tá? Porque eu achei que não comporta aqui, eu acho que aqui dá para a gente conversar melhor, eu queria mais discutir essas questões do que ficar apresentando dados numéricos, né? Peço desculpa se alguém queria o dados numéricos, mas eu não trouxe, tá? Então, dado geral, né? Eu vou apresentar o resultado de cada uma das categorias, mas os gerais, né? O que vem a primeiro olhar, o que vem à tona no primeiro momento. Então, o horário de estudo. Né? Apesar da gente ter feito 6 áreas, né? 6 dimensões de análise, essas aqui, elas se extrapolam. Então, são outras questões para a gente olhar também no estudo. Então, a gente vai ter sempre uma menor satisfação os alunos do noturno. Então, os alunos que estudam à noite, eles têm muita insatisfação com a questão da segurança, né? Com o serviço no campus geral, por quê? Geralmente está tudo fechado, né? No meu campus, por exemplo, não tem refeitório à noite, né? O restaurante é só durante o dia, à noite não tem. À noite não são todos os laboratórios que estão funcionando. Então, dependendo do curso, claro que isso não pode se generalizar todos os cursos, mas dependendo do curso, você não vai ter laboratórios à noite, você não vai ter palestras à noite, você não vai ter cursos de extensão acontecendo à noite, né? Então, à noite ele vai lá simplesmente para estudar, e sentar e ficar dentro dali o tempo todo. E até atividades culturais, muitas vezes, não tem à noite, né? E quando tem uma festa ou outra, eles têm que fazer opção. Ou eles assistem aula, ou eles faltam da aula e vão para a festa. Né? Então, o curso noturno tem como essa característica uma insatisfação. Mas é interessante eu trazer esse dado e até mostrar para vocês. Por exemplo, em faculdades, a gente fez essa pesquisa também numa faculdade particular aqui em Campinas, mas eu não coloquei o dado aqui, tá? Aqui está só da minha universidade. A gente fez uma faculdade particular aqui que só é à noite, né? Ela só tem cursos noturnos. Aí eu tinha colocado para o Leandro, falei, vamos tentar investigar, vamos só por curiosidade. E é interessante, quando você vai para uma faculdade que ela só funciona à noite, não existe insatisfação nessa área, né, de segurança. Por quê? Porque todo mundo está ali só à noite. É interessante isso, né? Por isso que eu vejo que essa questão, essa temática, ela tem que ser olhada muito para o lugar também, de onde a gente está falando, né? Qual é a instituição, qual é a cidade, né? Índice de violência na cidade. Então, tem várias outras variantes que vão fazer parte desse olhar, né? Então, as áreas. As áreas, gente, é indescritível, não tem como. Exatas e humanas, a gente tem uma diferença absurda, tá? Nos dados sempre. Então, os alunos da humanas, eles manifestam que os professores são mais afetivos, que os professores são mais próximos. Então, a questão da aprendizagem, do envolvimento é maior do que exatas. Exatas, eles falam muito a questão do desempenho, é muito difícil tirar nota, todo mundo vai para exame, você fica por 0,2, você está de exame. Então, a relação com o professor é muito difícil, né? Exige um distanciamento. Então, as áreas e as biológicas, elas ficam assim, mais próximo da humanas, dos resultados, do que das exatas. Sexo. Eu não falei gênero aqui, tá, gente? Eu coloquei sexo, porque eu não fiz análise de gênero, tá? E a gente perguntava lá sexo, né? Feminino, masculino e pronto. Não o gênero que a pessoa, né, assume, mas o sexo que ela tem. E aí, o que aparece? As mulheres têm mais problema no curso noturno, com a segurança. Então, não é só com a segurança. Uma questão de insatisfação que aparece entre as mulheres, que não aparecem para os homens, é a questão, por exemplo, da cobrança. Então, as meninas que fazem curso de exatas, elas são minoria normalmente dentro das salas de aula, já começa aí, né? Você tem uma sala que tem muito mais homens do que mulheres, então elas se sentem muito mais cobradas pelos colegas, pelos professores, elas têm que ser melhor, elas têm que se superar, né? Problema com assédio, então as meninas reclamam uma insatisfação que faz parte do contexto universitário, né? Ser assediada, ter comparação, a questão do machismo, né?
em alguns cursos, né? Isso não é coisa para mulher, que ainda acontece, essas falas que infelizmente ainda acontecem, né? E a questão das idades. Então, a idade também. A gente vê quanto mais velho é o aluno, ele tem menor insatisfação, né? Porque ele está no mercado de trabalho, ele tem um outro olhar para o curso que ele está fazendo, né? A questão dele se formar para melhorar o trabalho, melhorar a condição de renda, né? Enquanto que os mais jovens, muitas vezes, eles têm maior satisfação com a universidade, enquanto lugar de convivência, enquanto espaço de amizades, do que na universidade, do que satisfação com a universidade enquanto espaço para aprender e para ter uma profissão, tá? Então, esses são os dados gerais, assim, que eu posso apontar. Agora, eu vou falar para vocês individualmente, dentro das dimensões que a gente propôs analisar, né? Aqui é o geral que fugiu das dimensões. Então, dentro de cada uma das dimensões, o que a gente tem? Na institucional, como eu já falei, eu vou ter maior satisfação dos cursos noturnos, por conta de segurança, uso de laboratórios e participação de eventos. Então, quando eu olho para a institucional, é o curso noturno, e aí independe o curso, independe a área, né? É o período, é ser noturno. O noturno tem maior insatisfação com isso. Eles querem participar e não podem, né? O trabalho não libera, o trabalho não permite, vai ter uma excursão, eles não podem ir. Alguns cursos, a exemplo da geografia, eles fazem estudo de campo, ficam 3 dias fora, 4 dias. Quem é noturno não consegue ir porque trabalha, não pode faltar, né? Então, são questões que eles trazem para a gente. Na dimensão profissional, né, a gente tem maior satisfação com o curso noturno. Por quê? Porque a maior parte já está empregado, se não na área do curso, numa área correlata, ou numa área que não tem nada a ver, mas ele já tem um emprego, e ele percebe que, ao se formar, né, a formação dele vai lhe dar maior oportunidade de trabalho, de carreira e de salários, melhores condições, né? Então, olha como é interessante, né? O noturno é melhor, tem uma dimensão maior, tem uma satisfação maior com a questão profissional, mas não com a questão institucional, né? E a maior insatisfação são alunos do diurno, do integral. Por quê? Insegurança com o emprego, não sabem se vão conseguir emprego, muitos apostam muito no estágio, como se o estágio fosse algo que definisse para ele uma oportunidade de começar a trabalhar. Então, eles têm muita insegurança, se vão ter que voltar a morar com os pais, voltar para a cidade, ou se vão conseguir ficar na cidade, porque a maioria ali é de fora, né? No meu campus não é a maior parte que é da própria cidade, né? A maioria é de fora, de outros estados, inclusive. Então, eles ficam muito nessa insegurança profissional, né? Porque não vislumbra. Então, está chegando próximo ao fim do curso, a insegurança vai aumentando, o medo vai aumentando, porque não tem garantia, não sabe o que vai acontecer, né? Em relação à dimensão interpessoal, a gente vai ter uma maior satisfação com o curso integral. E aí é interessante, porque o pessoal vai falar das relações, né? Quem estuda integralmente, eles estão o dia inteiro juntos, né? Eles passam um dia na universidade, quem é integral normalmente mora em república ou mora na moradia. Então, eles têm um tempo de convivência maior, eles estão mais tempo juntos, para além das atividades de sala de aula, né? E aí eles próprios colocam que eles acabam conhecendo muita gente, eles andam pelo campus todo, eles conhecem pessoas de outros cursos, não ficam limitados ao próprio curso, né? Eles têm possibilidade de frequentar festa, de eventos, de formar grupos, né? Grupos que convivem, eles têm o grupo da sala de aula, eles têm o grupo das festas, eles têm o grupo do final de semana, que de final de semana combina, um vai na República do outro e faz um prato diferente, todo mundo faz um jantar X, né, X ou Y, enfim. Feriado, quando não volta para casa, esse grupo se une e vai fazer um passeio, vai passar o final de semana junto, enfim, né? O curso integral, e aí, de novo, não depende do curso, né? É o período, é o período do estudo, né? Que ele está estudando. E aí a gente vai ter tanto satisfação quanto insatisfação no curso noturno, aí fica bem dividido. Por quê? Eu vou ter muita satisfação com o noturno em relação à sala de aula, porque eles formam um grupo muito unido, eles formam amizades, né? E aí a insatisfação na questão interpessoal é que eles não conseguem conhecer muitas pessoas de outros cursos, porque geralmente assim, ela começa às 7 às 11. Alguns ali chegam às 7h10, porque vem de perua, vem de van. Então é o tempo do intervalo, que é meia hora, né? 20 minutos, é o tempo do intervalo que ele tem para conhecer outra pessoa que não seja da sala dele ou não seja do curso dele. Né? E do curso é até mais difícil, porque geralmente os corredores meio que por curso, então eles têm espaço para se conhecer na cantina.
é ali que eles vão conseguir conhecer outras pessoas. Então, essa questão interpessoal chama atenção, né? Porque a gente consegue ver isso. Quem passa o dia inteiro na universidade tem uma leitura diferente dessas relações daquele que só vai para estudar num período específico, né? Em relação aos recursos econômicos, não existe diferença, tá? Isso é um dado que no começo a gente achava que ia ter uma diferença muito grande, mas ele não tem. Por quê? Por que não tem uma diferença? Porque você disse assim, os alunos do noturno, eles já trabalham, eles têm renda própria. Os de diurno, a maior parte não trabalha, né? Alguns trabalham, mas não é a maior parte. E a maior parte é custeada pelo próprio pai ou a mãe, né? Os pais, os responsáveis, custeiam esse aluno na universidade. E outros vão ter bolsa, né? Vai ter bolsa de iniciação científica, ou vai ter bolsa de um projeto de extensão. Enfim, ele tem uma renda própria, né? Então, aqui não gerou. Com a questão do recurso, todo mundo, nesse grupo, está tranquilo, porque eles conseguem custear. Não há nada que os impeça de ter dificuldade com xerox, enfim, tá? Com material, com outra atividade. E aí, na última não, desculpa, na questão da aprendizagem e rendimento acadêmico, na penúltima, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma maior satisfação na área de humanas e biológicas, né? Então, eles estão mais satisfeitos com essa dimensão. E eu vou ter uma maior insatisfação nos alunos de exatas. E aí, por quê? Né? A dificuldade com o conteúdo é muito difícil, o conteúdo é muito frio, é muito duro, é muito enrijecido, né? Não tem tanta possibilidade de reflexão, né? Tem que atingir a média, tem que fazer exame, a maioria fica de exame muitas vezes, em várias disciplinas, então tem essa questão. Eu tenho uma insatisfação maior nos alunos do curso integral, porque eles vão dizer que tem pouco tempo para conseguir estudar, porque a grade é fechada, né, de manhã até à tarde, então falta tempo para estudar. E no noturno, o que eles colocam é que tem pouco tempo para se organizar para fazer os trabalhos, né? Por exemplo, seminário, quando você tem numa sala que são alunos de outra cidade, então eles têm uma maior dificuldade com isso, né? Então, não é uma insatisfação com o próprio rendimento, entendem? Com o próprio desempenho. No curso de exatas, sim, na área de exatas, é com o próprio desempenho, porque relatam que sempre estão reprovados, estão em exame e tal. Mas os demais, tanto o curso integral quanto o noturno, é a escassez de tempo. Então, integral é porque tem muitas aulas, né? Aula o dia todo, só sobra a noite para estudar. E quem é no noturno, trabalha o dia todo, à noite vai para a faculdade, então só tem o final de semana para estudar ou os intervalos do trabalho, né? Os espaços vazios aí, que são poucos. Então, isso mostra para a gente, quer dizer, que quando a universidade, né, ela propõe atividades, ela propõe trabalhos, para quem que a gente está propondo, né? Que público que eu estou olhando? Eu estou olhando eu falo que é para os alunos, mas quem são esses alunos? Né? Eu vou propor um congresso para alunos do noturno, então que horas que eu vou fazer esse congresso? Né? Eu vou fazer só para o diurno, para o integral? Né? Então, eu acho que possibilita olhar, né, para as próprias atividades que acontecem dentro da universidade e como é que a gente pode tentar beneficiar, ou pelo menos acolher, ou oportunizar que esses alunos que muitas vezes não conseguem participar, possam começar a participar, né? E a última dimensão, estou acabando já, gente, é a questão de ensino, né? Então, o ensino, a associação é geral, né? Todos os alunos reconhecem a universidade, que o ensino é importante, a qualidade do ensino, a qualidade dos professores. Então, não tem quase, a gente tem críticas algumas, mas assim, no dado geral, né, na somatória de tudo, normalmente o ensino é muito valorizado, os professores são valorizados. E a satisfação maior vai estar na área de humanas e biológicas, como eu já disse, que vão dizer que o relacionamento com os professores e o desempenho acadêmico, ele é mais satisfatório, né? Relacionamento que os professores são mais abertos, conversam mais, né? E o desempenho, porque são disciplinas que, diferente das exatas, você vai ter exame, você vai ter reprova, mas talvez não no número, né? Dados numéricos tão grandes como é nas exatas. E aí, assim, insatisfação eu já falei, né? Tá nas exatas, eles vão falar que os professores são mais frios, são inflexíveis, são distantes, né? Não se aproximam muito, não dão chance para conversar, né? E a dificuldade com as notas, meio de atingir média, de conseguir passar de ano, de semestre. Bom, gente, os resultados são esses, né?
As implicações da pesquisa, o que eu consigo ver de implicações para a pesquisa. Então, eu acredito que essa temática hoje, para mim, ela faz muito sentido, ela tem que continuar. Eu vejo assim, até agora, nessa situação que a gente está de pandemia, né, enquanto coordenadora, eu estou percebendo a dificuldade que alguns alunos têm, a dificuldade que nós, professores, estamos tendo em atender os alunos, em ter uma interação, né? A interação nossa está virtual, algumas salas são muito afetivas, outras são muito frias, né? E eu levo isso muito para os alunos também, então eu vejo que é interessante continuar a investigação para a gente pensar a melhoria do ensino superior, né? Já que o ensino superior se expandiu, a gente tem que pensar em melhoria. Então, será que a melhoria é simplesmente em termos de sala de aula, de laboratório? Não é, né? Acho que existe uma melhoria que tem que ser pensada em recursos humanos, né? No olhar para esse aluno, no olhar para esse público que está ali dentro da universidade. Não é satisfazer aluno, não é isso, mas é tentar olhar e perceber que a universidade como um todo, ela não é um bloco, né? Ela é composta por pessoas, e esses cursos, eles têm as suas características, né? E essas características têm que ser levadas em conta para quando a gente faz atividades dentro da universidade, né? Enfim, para tentar, como eu já disse, oportunizar que todos tenham as mesmas oportunidades, né? Então, acredito que a investigação ela tem que continuar, né, para a gente tentar compreender melhor essas questões, né, que levam ao abandono, que levam à permanência, e às vezes levar a permanência e fazer o aluno terminar pode ser uma permanência que não satisfaz, né, que não é uma permanência saudável, que ele está ali para ter o diploma, porque ele quer terminar logo, quer se livrar daquilo tudo, mas não tem coragem de desistir, porque alguma coisa faz ficar nesse contexto que ele vive de expectativa, de cobrança, enfim. Né, então, é olhar para isso. Eu penso em ampliar a pesquisa para outras universidades, como eu já falei, o Ayrton está sendo um parceiro muito legal, então a gente aumentar parcerias para outras universidades, e eu penso que tem que ser diferentes universidades, aquelas que funcionam integralmente, ou faculdades menores, só período noturno, para a gente ver essas diferenças, né, se existe entre a pública, a federal, a estadual, a particular, né. Penso que a questão da satisfação e insatisfação também tem que começar a olhar para os professores, né? O que faz os professores estarem satisfeitos na universidade, o que fazem estarem satisfeitos. Acho que isso é muito importante, porque eu percebo que nós, professores, somos muito cobrados em termos de produtivismo, né? A gente orienta muitos alunos, a gente tem que produzir muito artigo, a gente tem que fazer muito evento, e muitas vezes parece que esse professor, o olhar que se tem para ele é um olhar que não vê mais como humano e como uma máquina, nós não somos máquinas, né? Então, como é que isso fica na questão do próprio professor, né? Como é que um professor pode fazer uma diferença em sala de aula se não é feita a diferença para ele enquanto gestão, né? E entendo que essa temática, ela ajuda a gente a ter um melhor entendimento, né, da gestão, né, porque isso faz uma diferença, como a gestão coordena as diferentes ações dentro da universidade, né, o contexto relacional, né, que existe ali, quer dizer, como que uma chefia de departamento conduz o trabalho dos professores, né, e que implicações isso tem para a sala de aula, né, que vai refletir nos alunos. Penso que os alunos que a gente tem, eu trabalho, a maior parte das minhas aulas é na licenciatura, então eu estou formando futuros professores. E aí eu volto lá para o início da minha fala, né? Quer dizer, eu comecei com criança, sentimento de criança, e eu acho que é importante eu continuar trabalhando isso, assim, com uma satisfação aqui no ensino superior, por quê? Eu estou formando professores, então eles vão para a sala de aula, eu acho que eles têm que ir para uma sala de aula com esse olhar também, de olhar e ver que a criança, ou que o aluno do ensino médio, também está satisfeito ou está insatisfeito com várias questões, né? Então, eu vejo isso como um movimento que se retroalimenta, né? Eu formo professores que vão atuar na educação básica ou no ensino médio e que vão depois formar alunos que vão vir para a universidade. É uma retroalimentação isso tudo. Então, eu vejo que essa temática é importante para a gente olhar esse contexto relacional, né? E não só de relacional, mas um contexto de formação também, né? Quem é o professor que eu estou formando? Quem é o profissional que eu estou formando? E como é que esse profissional vai sair da universidade? Né? Que olhar que ele sai da universidade? Se ele está satisfeito ou insatisfeito com a universidade, por quê? Quais são as questões que o levam a estar ou não satisfeito, né? E uma coisa que eu provoco muito meus alunos é isso, quer dizer, está insatisfeito com o quê? Mas o que você faz para melhorar? Né? O que você pode apontar? Você aponta o defeito, mas qual a solução que você propõe? Então não é só apontar defeito, tem que apontar a solução, né? Eu tenho que buscar uma solução. Então eu vejo que é isso.
Bom, gente, aí eu termino aqui, me cronometrei para ter tempo da gente conversar, e eu quero agradecer muito, tá? Desculpa ser o GPL 2 vezes, não sei o que aconteceu, colou 2 imagens aí, não tinha visto, perdão. Agradecimento ao Concave, quero agradecer ao Ayrton aqui, por tudo, Ayrton, pela oportunidade, por ter chamado para participar. Quero agradecer a todos vocês. Eu escutei já o Edmar, escutei o Luciano, escutei acho que a Bruna ontem. Não lembro o nome das duas pessoas que falaram, mas agradecer a todo mundo. Tá muito legal esse evento, então quero agradecer a todos vocês. E agradeço aqui a FAPESP, porque ela financia a bolsa de iniciação da Beatriz, que faz parte dessa pesquisa, o CNPq que financia a bolsa do Vinícius, que faz parte dessa pesquisa. E vou agradecer também ao GPL, que meus orientandos estão aqui, não todos, mas a maior parte deles está aqui. Quem se inscreveu no evento, todos estão aqui. E porque eles também ajudam, e querendo ou não, essa pesquisa está vinculada a esse grupo de pesquisa, né?